Olá, telespectador do Amazonsat, eu sou Abraham Base. Este é o programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel, que recebe nosso convidado com esta mesa deliciosa. Nosso convidado especialíssimo, professor Jorge Franco de Sá. Vamos falar da sua obra Manaus, Higiene, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, tudo isso ocorrido no período da borracha. Claro que vamos falar também de uma coletânea de causos da turma da Inatel de 1973, um livro que retrata a história daqueles que se formaram naquela época e que continuam se encontrando todos os anos para comemorar a formatura. Professor, uma coisa que me chamou a atenção e que os historiadores não têm trazido muito isto a lume. Manaus foi a primeira cidade a gerar energia através de um forno de lixo, um crematório. Eu queria que o senhor explicasse desse forno de lixo para que o nosso telespectador possa entender que naquela época nós estávamos já avançados. Assim que o Eduardo Ribeiro assumiu o governo, ele tinha um diretor de higiene, do departamento de higiene, que ficava falando de diversas coisas que precisam ser feitas no Amazonas. E entre eles era botar um forno crematório, porque o lixo naquela época, o que acontecia? Eles botavam o lixo numas carroças que passavam nas casas, esse lixo era em lata, ficava na ala da porta, colocavam nas carroças, elas iam para a beira do rio, entrava numa balsa e essa balsa levava para o meio do rio e derrubava o lixo no rio. Quer dizer, era um negócio muito poluente, né? E eles então resolveram colocar esse forno crematório. Então as carroças passaram a levar o lixo para o forno crematório, lá eles queimavam o lixo e através dessa queima eles geravam energia. E o contrato da concessão para a empresa, ela iria vender essa energia para os órgãos de governo, para os prédios de governo. Então, é uma das razões que eu tenho certeza que isso é verdade. Se você entrar na internet, você vai ver que forno crematório é o primeiro do Amazonas. Tem tese de doutorado, mestrado, tudo dizendo que é aqui. Mas parava aí. Eu acho que porque eu sendo engenheiro, eu olhei com o olho de engenheiro e percebi que ele gerava energia, que era uma coisa maior ainda que hoje está na moda. Querem gerar sempre energia pelo forno, pelo lixão, né? E eles começaram a gerar energia e eu tenho certeza que isso é verdade, porque eu tenho o contrato para concessão com a empresa, eu tenho a cobrança da empresa da energia, né? E tenho a fala do governador dizendo que a do governador era quando chegar a fim do ano eles prestavam conta que eles fizeram e dizendo que ele fez esse forno crematório. Interessante, é uma Manaus que não se vive mais hoje. Agora, professor, a opulência do período da borracha transformou Manaus em um canteiro de obras. Eduardo Ribeiro mudava a cara de uma cidade. Mudava. Bom, quando a gente fala em época área, você só pensa mais em prédio, né? Que ele fez Teatro Amazonas, Palácio da Justiça, a Ponte de Ferro, e não pensa nos serviços que eles prestaram. Obra, sim, houve muita cidade que foi transformada totalmente, mas o que eles fizeram? Eles criaram a polícia sanitária, por exemplo. Essa polícia ia de casa em casa verificando que naquela época estava surgindo o vaso sanitário, que obrigando as pessoas a ter. Eu tenho uma reportagem de um jornal da época que saía assim, pela higiene. Aí dizia assim, a reportagem: senhor fulano de tal, só não tem uma cintina na sua casa. Só tem 10 dias para construir a cintina, senão você vai ser multado. Cintina, porque jovem não sabe que essa palavra, uma palavra que caiu em desuso, é o vaso sanitário. Eles só chamavam na época de cintina. Eles criaram o bombeiro, que não existia. Eles arborizaram a cidade, porque eles achavam, já nessa época, que o gás carbônico era ruim para você respirar. Então, a árvore, ela recolhe o gás carbônico, então eles começaram a arborizar. Manaus tinha muita árvore que hoje não tem, mas a cidade era toda arborizada. Então foram diversos serviços que eles criaram, né, na época, e que a gente não sabe muito desses serviços. Na verdade, Jorge, você trouxe para mim, me deu de presente, o que eu agradeço, esse livro que é a história
de anos de estudo, de uma turma que foi junto até a conclusão do curso. É a coletânea de causos da turma da Inatel de 1973. Eu queria que você falasse um pouco dessa jornada de bons amigos, de excelentes estudantes e grandes engenheiros hoje. Nós formamos em 73 no Inatel. O Inatel é a primeira escola de telecomunicações do Brasil. Foi na época da Revolução, em 64, e telecomunicações eles davam a maior prioridade. Pra você ter ideia, no Amazonas, você ia para o interior para falar de telefone, você tinha a figura do mensageiro. Você ligava para o interior, a telefone de lá mandava o mensageiro na tua casa te chamar para falar. E depois dessa revolução, o pessoal passou a ter DDI na casa. De repente teve DDI, né? Então essa minha turma, ela se reúne todo ano nós reunimos em novembro. E um dia o pessoal resolveu escrever um livro sobre a turma e me convidaram para escrever. Eu fiz com mais 2 colegas, o Márcio e o Alvarenga, e a gente conta a história de como foi, a escola foi fundada, como foi a nossa turma, e tem causas da turma, causas gozadas que aconteceram durante a nossa jornada como estudante, e depois também como formado, o que a gente aconteceu quando a gente era formado, como é que a gente trabalhava. Então é um livro que a gente um livro de memória. É um livro de memórias. A gente vai ter isso para sempre, né? Tá certo. Professor, eu quero pedir licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas vamos voltar em seguida. Me aguarde, não saia. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Claro, eu converso hoje com muito prazer com o professor Jorge Franco de Sá. O assunto, interessantíssimo: Manaus, higiene, meio ambiente e segurança do trabalho no período da borracha. Um período importante da nossa história. Professor, comparar a Belle Époque com os dias atuais é inevitável, porque vivíamos um período diferente e vivemos hoje um período diferente. Queria que o senhor falasse dessa comparação desses 2 momentos. A gente via que eles lá na época, era uma época de opulência de dinheiro, né? Porque 40% da exportação brasileira era borracha e era o Amazonas que pegava esse dinheiro. Mas eu verifiquei que ele se preocupava muito mais em resolver o problema futuro do que resolver o problema quando acontecesse. Que a gente vê hoje, o pessoal fica só resolvendo o problema que está pegando fogo, resolve. Não era assim, eles preparavam... Tinha um planejamento. Tinha um planejamento. Inclusive, eles proibiam barracos de ter palha no barraco, cobrindo o barraco por causa do mosquito, né? Eles botaram o ar, que eu falei ainda agora, para que não tivesse o gás carbônico. Então eles fizeram muita coisa sobre aspecto, a partir de doença, de vacina, que era uma coisa difícil, né? A vacina, o pessoal não queria tomar, não tomava jeito, e era obrigado, a polícia pegava o cara para tomar na marra na época. O que não acontece hoje. Não, mas na marra não pega, mas é obrigo, né? Porque você tem um passaporte. Ele conta até a história que o Dom João deveria ser o rei do Brasil, ser o rei, né? E a mãe dele, a Dona Maria, não deixou tomar a vacina e ele morreu, né? Então, a vacina é importante. É importante, é verdade. Principalmente para as crianças, né? Agora, como era a mão de obra naquele período? No começo, em 1850, quando a gente virou província, a mão de obra não existia, era totalmente escassa. E eles trouxeram, então, os africanos livres para ser mão de obra, construir aqui, né? Mas, se você olhar os relatórios dos feitores, dos chefes de departamento, eles falavam muito mal da obra. O pessoal ia trabalhar e ia embora. Aí o que eles fizeram? Cercaram a matriz e botaram guarda na porta. Então o cara não podia sair. Então, na verdade, eles eram livres, mas eles eram controlados pela polícia. E se eles brigassem com o feitor alguma coisa, ia preso.
Então era o livro, mas não. Depois da época áurea, não, as coisas mudaram. Aí veio muita gente de fora para cá, artista para fazer pinturas, pedreiros, carpinteiros, e veio gente com superior também, vieram médicos, engenheiros, farmacêuticos. Manaus tinha muita farmácia, inclusive eles fabricavam remédios. Você lembra do leite de colônia, que foi fabricado em Manaus? Nasceu aqui. Nasceu aqui, hoje a fábrica é no Rio, uma multinacional comprou, mas era aqui, eles exportavam para a Europa inteira. Tinha muita farmácia aqui. Era a farmácia Estuda que fabricava esse remédio. Agora, professor, falar em medicina, em médico, eu quero lembrar a figura do Dr. Franco de Sá, seu pai, que teve uma contribuição importante na história da medicina aqui. Eu queria que você falasse um pouco. Ele foi o primeiro oculista em Manaus. Em 1930 ele formou e eu até, há umas 3 semanas atrás, homenagearam ele no Tribunal de Contas, deram o nome do auditório, o nome dele, porque ele foi o primeiro cara a ser nomeado para o Tribunal de Contas. E 3 anos depois, o Álvaro Maia assumiu e acabou com o Tribunal de Contas. Aí ele foi brigar na Justiça, brigou, ganhou em Manaus, depois foi para o Rio de Janeiro, onde era o Supremo, e ganhou também. Então, o Tribunal de Contas fez uma homenagem, botaram as medalhas, coisas que ele tinha no museu de lá, que estão construindo no museu de ex-presidentes, e depois botaram o nome dele para o nome do auditório. E eu fui chamado, eu até fiz um discurso lá, e poxa, a gente ficou super satisfeito com isso, uma lembrança que teve dele, né? Depois da morte, mas foi uma lembrança, não tenha dúvida. Eu tenho boas lembranças do Dr. Franco de Sá. Agora, professor, tem uma coisa interessante. Manaus é uma das primeiras cidades a ter urbanização. Sim, na época do Eduardo Ribeiro, ele fez um plano de urbanização, não existia, foi copiado por muitos, inclusive a parte sanitária desse plano, toda foi copiada por outros estados, e ele tinha um plano. Você vê, Eduardo Ribeiro era no Igarapé, e ele construiu uma pista de 4 pistas, grande, tinha diversas, ele fez muita coisa sobre isso daí. Manaus foi uma mudança geral. Aterrou ruas, aterrou Igarapé. A Avenida Eduardo Ribeiro, que é a nossa principal avenida, era o Igarapé. Fez prédios bons, o Palácio da Justiça, o Teatro Amazonas, botou ponte interligando todos os igarapés de Manaus. Vocês vê, eles tinham projetos assim, a prefeitura é obrigada a limpar Igarapé. Se tivessem continuado com isso, que fez agora uma comparação, nós teríamos igarapés hoje maravilhosos, os igarapés são todos poluídos, mas ela era obrigada por lei, do Código de Postura, a prefeitura tinha que limpar o igarapé. Quer dizer, o Código de Postura dizia que cada uma pessoa tinha que fazer, mas a prefeitura também tinha essa responsabilidade. As suas obrigações dentro do... Esse livro é muito interessante e é um livro esgotado. O senhor está pretendendo tirar uma nova edição? Eu pretendo tirar uma nova edição. Não sei ainda quando, mas pretendo. Vendia na Saraiva, acabou também. De certa forma, as carroças tiveram sua importância muito grande, mas eu vou deixar essa pergunta para o terceiro bloco e quero pedir licença do professor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas eu volto em seguida, me aguarde. Converso hoje com o professor Jorge Franco de Sá. Falamos da sua obra Manaus, Higiene, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, claro, tudo isso no período. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Gravamos hoje com o professor Jorge Franco de Sá. Claro, falamos da sua obra Manaus, Higiene, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, tudo isso ocorrido no período da borracha. No término do segundo bloco, eu deixei um projeto, uma pergunta no ar, onde eu falava das carroças. Serviço de carroças era devidamente regulamentado. Sim.
O pessoal, para dirigir a carroça, eles tinham que tirar carteira. Tinha carteira de motorista de carroça, né? De carroça. Elas à noite tinham que ter lanterna atrás. Elas também, por exemplo, o pessoal que transportava água tinha que deixar as pipas de água cheias na noite, porque se tivesse um sinistro, eles iam para lá. E o cara que chegasse primeiro ganhava um prêmio, quer dizer, eles obrigavam o cara a fazer isso, mas davam um prêmio em seguida. Não podia cavalo doente, não podia cavalo magro. Eles cercavam de tudo para que as coisas funcionassem direito. A carroça transportava material de construção, ela não podia parar de frente, de lado para a rua para não atrapalhar. Você vê, na época tinha carroça e a Eduardo Ribeiro tinha 4 pistas, mas eles levavam tudo isso em consideração. Manaus foi uma das primeiras cidades de ter carro no Brasil. Conta os historiadores, eu não sei acertado sobre isso, mas eles contam que Afonso Pena, presidente do Brasil, andou pela primeira vez de carro em Manaus. Agora, professor, havia uma preocupação com a ventilação. É possível se dizer que era por isso que nossas residências tinham pé direito alto? Sim, eles se preocupavam porque na época não tinha ar-condicionado. Então era obrigado a ter 5 metros de pé direito na casa. Tinha que ter ainda um forro de mais 3 metros e um subsolo. Por que isso? No subsolo subia a umidade. Então o que eles faziam? Tinha que ter um subsolo com lanterninha, o ar entrava e tirava a umidade. E aí na parte de cima entrava também o ar frio e empurrava o ar quente para fora. Então você mantinha uma temperatura estável na casa. A casa tinha que ter portas de 3 metros. Você vê que as casas antigas tinham portas imensas. E quando o pessoal reforma, pega uma casa, transforma em 3 andares, o que era um andar só, né? As janelas eram grandes, elas não podiam abrir para a porta para não bater nas pessoas que estavam passando na rua. Tinha que ter calha nas casas para que a água não caísse na pessoa que estava passando. Então tinha bastante preocupação sobre isso. É interessante, né? Porque não é a nossa cidade de hoje, né? Não é a nossa cidade. Agora, os peixes e a tartaruga também tinham proteção, embora o nosso mercado Adolfo Lisboa vendesse tartaruga à vontade, coisa que hoje é proibido. Só se come tartaruga de cativeiro. Só voltando um pouquinho atrás para lembrar uma coisa, calçada, por exemplo, não temos calçada em Manaus hoje. Se você andar, um cara que usa cadeira de roda não anda, mas eles na época eram obrigados a ter uma altura certa e não podia ter buraco para entrar no carro. Tinha que ser tudo igual. Mas sim, a tartaruga, eles caçavam muito a tartaruga e tinha uma área de supermercado que era só tartaruga. Mas na época da desova não podia caçar. Você não podia flechar a tartaruga. Mesma coisa peixe, época de desova não podia. Você não podia pegar peixe e pirarucu filhote. Os lagos da cidade não podiam usar tarrafa nem rede. Não podia usar espinhel. Espinhel é uma linha de pesca que tem um monte de anzóis, não podia ser usado. Timbó era proibido, que os índios que usavam timbó é um veneno que bate no rio e que os peixes morrem, que estão em redor. Mas o que acontecia? Todo o tamanho de peixe era caçado, então eles proibiram o timbó. Tampagem também, que era uma armadilha, não podia usar. Então eles tinham toda... Isso vem desde 1850, no primeiro... Não foi em 1950, foi em 68 que foi o primeiro levantamento sobre isso, até o último governador da época áurea, né, foi mais ou menos 1913, eles todos se preocupavam com isso, negócio de criar peixe, e também com a parte de árvores. Não podia cortar árvore com mais de 1 metro de altura. À beira do rio tinha uma metragem que era 60 metros, da beira do rio para frente, não podia cortar nada de árvore. Aí depois tu esqueceu isso tudo. É verdade. Agora, como é que foi as dificuldades das pesquisas nesse livro? Dificuldades principalmente das pesquisas de campo. Onde eu trabalhei mais foi no arquivo público. Acho que 90% é de lá. Eu até já falei que os governadores, quando chegam no fim do mandato, eles prestam conta para a Assembleia. Faz os relatórios. Os relatórios do que fizeram e que vão fazer. E lá na época eles chamavam de fala do governador. Ele ia na Assembleia e fazia um discurso dizendo tudo que ele era. Então essas falas estão todas guardadas no arquivo público e eu pude ter acesso. Eu vi as leis que existiam na época, os planos do governador, está tudo lá. E relatórios do chefe de departamento. Eu peguei uma parte também que foi no IGA,
que eu peguei jornais, que o IGA tem uma importante coleção de jornais, e que eu peguei de lá muita informação do IGA, e algumas coisas mais que foi de alguns livros, mas muito pouco, uns 5% de livro. Por exemplo, Laurentino Gomes, que é um escritor conhecido, quando eu estava falando da parte de escravo, existia uma lei que ele fala lá que você podia ter escravos, podia até bater escravo, mas você não podia deixar o escravo passar fome, nem não ter um lugar certo para isso. Se isso acontecesse, o cara perdia o direito ao escravo. Tá certo. Professor, foi uma alegria enorme conversar com o senhor e chegamos ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir e naturalmente fazer seus agradecimentos. Eu queria agradecer a Brainha, a TV Amazonas, essa oportunidade de falar sobre o meu livro. E infelizmente eu não tenho mais livro porque acabou a edição, mas a gente está querendo fazer uma outra edição. Tem muita história de Manaus sobre essa parte de meio ambiente e segurança do trabalho que tem pouca coisa falada sobre isso. Foi 10 meses que eu passei no Arquivo Público pesquisando, aí consegui levantar isso que tem. O livro é maravilhoso. Apesar de ser um livro esgotado, eu recomendo às nossas editoras para olhar com carinho essa obra que vale a pena. Tá certo. Agradeço a presença do professor Jorge Franco de Sá e agradeço a sua companhia, telespectador, na certeza de que haverá um novo encontro na próxima semana, porque Deus haverá de permitir. Um forte abraço e até semana que vem.